Nós estamos de volta com o programa Bastidores do Poder. Entramos aqui no segundo tempo. Diferentemente do futebol, nós temos primeiro, segundo e terceiro tempo. No nosso segundo tempo, sempre são as entrevistas. E eu já vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o deputado federal Alexis Fontaine, do Novo, que vai falar conosco nesses próximos minutos. Ele deve voltar para Brasília no final da tarde, já que lá está pegando fogo, né? Deputado, muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Rosa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, deputado, não tem outro jeito da gente começar esse assunto sem falar da PEC dos precatórios, que é o que está movendo o Brasil. Existem muitas críticas em relação a essa PEC, principalmente dos economistas, dizendo que está passando um recado de que o Brasil não é responsável com seus gastos públicos, né? E isso pode tirar investidores. O governo utiliza essa PEC dizendo que é para poder ajudar aí os mais pobres por conta do auxílio de R$400, o que está todo mundo dizendo que é só para inglês ver, que isso não é de verdade a intenção. Eu sei que o senhor tem se posicionado contra a PEC dos precatórios. Como que o senhor tem visto isso, já que a partir de amanhã essa PEC volta a ser analisada, né, em segundo turno? Há chances de passar? Como que o senhor está vendo isso? A PEC dos precatórios é uma tentativa de abrir espaço fiscal para poder fazer alguns usos, né? Mas todos, no fundo, têm um fundo eleitoral, né, de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Um é aquela questão de aumentar o Auxílio Brasil, ou criar o Auxílio Brasil, acabar com o Bolsa Família, e cada um quer botar o seu nome nesse programa, né? E passando para R$400. O segundo é um espaço a mais para poder emendas para deputados, ou seja, recursos para eles poderem levar para suas cidades e fazerem campanha. E o terceiro seria o fundo até eleitoral, aumentar esses recursos para poder fazer campanha. Ou seja, tudo, no fundo, acaba sendo campanha. Ela passou no primeiro turno, e vamos lembrar, uma PEC ela precisa ter uma maioria qualificada, ou seja, são 3/5 dos deputados. Ou seja, tem que ter no mínimo 308 votos. Se não tiver 308 votos, não passa, tem que passar em 2 turnos, na Câmara e no Senado. Então nós estamos no primeiro turno na Câmara e passou raspando. Passou com 312, 4 a mais do que precisava. Só que já teve uma grita muito grande de candidatos a presidente dos partidos, do PDT, do próprio Podemos, com o Sérgio Moro, uma série de partidos, e falou assim: meu amigo, espera um pouco, vocês estão ajudando o presidente Jair Bolsonaro a ser eleito porque vocês querem recursos para a reeleição dos deputados federais, e isso está gerando conflitos internos dos partidos, e que agora teve grita, até o próprio Ciro teve grita, né? Eu não sei, o Sérgio Moro não vi nenhuma manifestação dele, mas provavelmente ele deve ter feito algum comentário, fora o próprio PSDB, que também está com conflito de interesse, tá certo? Tem 2 candidatos, Eduardo Leite e o Dória. Vai ajudar o Jair Bolsonaro para reeleger com esse Bolsa Família? E isso dá popularidade no Nordeste, principalmente, né? Agora, chance de não passar? Tem. Se cai no segundo turno agora, não passa mais, e aí o governo vai ter que se virar para encontrar outra forma para poder fazer esse programa. A decisão nesse final de semana da ministra Rosa Weber de pedir explicação e suspender o pagamento das emendas daquele orçamento secreto, como a gente está chamando, que eu acho um escândalo. Deputado, eu não sei o que o senhor acha, mas para mim isso é um escândalo legal, em que o governo ele acabou dando 16 bilhões para deputados decidirem como gastar o orçamento, onde não há transparência, a gente não sabe como é feita a divisão desse bolo. Ou seja, a forma do Centrão administrar. Essa decisão da ministra Rosa Weber de suspender o pagamento e pedir explicações pode influenciar na votação da PEC dos precatórios? Porque está todo mundo falando que vai influenciar e muito. Como que o senhor está vendo isso? Não, eu entendo que sim. Que essa PEC ela só passa se você azeitar a mão de deputados que vão votar, mesmo não querendo votar, com a liberação de emendas. Agora, assim, 2 coisas, né? Uma primeira é uma coisa que a gente se incomoda muito, que é o Supremo se interferir toda hora em assuntos que não é da casa, né? Na casa do Judiciário. Por outro lado, como cidadão, o fato de ter esse mecanismo desse orçamento secreto, que são as emendas de relator, e ninguém conseguir brecar isso, parar isso, porque o Centrão manda, é dono
e consegue indicar o relator, e assim, só para talvez o ouvinte ter mais uma noção do que nós estamos falando, o que é emenda de relator, o que é o relator da Comissão Mista de Orçamento, todo ano o Congresso, né, aliás, o Executivo apresenta um orçamento para o próximo ano, o que é que ele vai gastar, seja nos ministérios, seja nas Forças Armadas, seja numa série que é o PELOA, tá certo? Nesse planejamento que ele apresenta, o orçamento tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, que é senadores e mais deputados. Só que aí é designado um relator do orçamento. Esse relator tem um poder absurdo. E é óbvio que aí o Centrão sempre indica alguém que é fiel à base e que vai fazer. Normalmente o orçamento, vamos dizer, esse orçamento que era essa emenda do relator era alguma coisa menor, era 2, 3 bilhões. Não era 30 bilhões que eles tentaram aprovar o ano passado, 16 bilhões que aprovaram esse ano. Mas quando apareceu a questão do orçamento impositivo, que foi votado no começo lá no Rodrigo Maia, ou seja, tem que pagar, aí a turma cresceu muito esse orçamento, essa emenda do relator, e o relator acabou ficando muito poderoso. Mas é óbvio que não é dinheiro só dele, é dinheiro do grupo dele, e é usado isso para azeitar as votações. E veja que isso daí tem um paralelo bem parecido com o Petrolão, com o Mensalão, só que de uma forma institucionalizada, tá certo? Então, de novo, a gente vê que uma democracia assim, bem precária, né, na questão de convicção de votações nesses projetos. Edson. Bom dia, deputado. Eu vou ler uma frase que eu encontrei aqui no jornal El País, de outubro de 2019, atribuída ao senhor. Se não foi o senhor que disse, se o senhor não se lembra, a gente passa para o capítulo seguinte. Mas a frase é o seguinte: o sistema tributário que temos hoje é uma máquina de exclusão social. Aqui o pequeno investidor não tem chance de empreender e o grande perde competitividade, quebra a empresa ou monta sua companhia em outros países. Agora, a pergunta, qual é a sensação que o senhor tem quando o senhor conversa com a população? Porque uma coisa é uma coisa o senhor discutir lá com os seus pares, né? Um partido discute aqui, olha, nós temos que fazer isso, temos que aprovar lá, o nosso interesse é esse. Mas conversando com a população, qual é a sensação que o senhor tem com relação a toda essa discussão que nós estamos tendo aí dos precatórios? Edson, bom dia, até esqueci de te mencionar no começo, desculpa, mas veja que quando a gente fala em precatório, mesmo eu como deputado agora, isso agora é alguma coisa que é do meu domínio. Vamos falar a verdade, a população não entende o que é precatório, o que está acontecendo, ela não sabe o que é não pagar a dívida. Eles também não percebem, muitas vezes, o efeito nefasto de ficar mudando as regras, que eu estou falando do Brasil competitivo. Quando você fala nessa questão do sistema tributário complexo, e que mata as empresas e que é uma máquina de exclusão social, o meu discurso, inclusive, na semana passada na tribuna, falou assim, nós estamos com esse tipo de PEC tirando a credibilidade do Brasil, nós estamos tirando a confiança no Brasil. Agora eu faço uma pergunta, quem que vai investir num país que não paga as suas contas? Quem que vai investir num Brasil que troca as regras no meio do jogo? Quem que vai investir no Brasil que, quando tem que pagar a sua dívida, vai lá e faz uma PEC para alterar completamente o jogo, né? A Rose falou, jogo de futebol aqui. Imagina você no meio do jogo, teu time está perdendo e fala assim, não, agora é o seguinte, quem leva mais gol é que ganha e quem deu gol é que perde. Não dá, não podemos fazer esse tipo de coisa. Tem que ter estabilidade. E eu reclamo muito e critico muito isso na questão da competitividade. Agora, a questão de PEC e precatórios, fala a verdade, a população acho que não entende. Ela reclama de que não tem emprego. Só que ela não percebe a forma indireta que esse tipo de coisa gera menos emprego ou gera uma exclusão social. Todos os efeitos são indiretos, mas acabam sendo pagos pela população. Agora, eu já passo para o Edson, mas, deputado, por exemplo, uma das questões que que pega na PEC dos precatórios, né, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que muito da população não entende mesmo, é a questão do auxílio de R$400. Qual seria a outra forma que o governo poderia pagar ou ajudar essa população que está desempregada e que sofreu com a pandemia sem passar pela PEC? Olha, tem N possibilidades. Tem uma série de isenções fiscais que poderiam ser eliminadas para poder gerar caixa. Existe uma série de sonegação fiscal absurda, por exemplo, até nos combustíveis, quase 65 bilhões de reais,
que poderia ser trabalhado em cima para poder eliminar isso. O governo poderia também acelerar uma série de vendas de ativos, principalmente imobiliários. Eles têm mais de 1,5 trilhões de reais em propriedades esparramadas pelo Brasil inteiro. Podia vender. Aqui mesmo em Campinas nós temos esse pátio ferroviário da antiga rede ferroviária nacional aqui. Tem uma área interessantíssima lá para Salles Oliveira, podia ser vendido, faz caixa, ativa a atividade econômica, está abandonada, a região é toda degradada, podia também fazer isso. Existe possibilidades. Agora, óbvio, é muito rápido, porque agora nós temos uma questão de tempo, né? Questão de time. Eu tenho que pagar 80 bi de precatórios. O que eu faço? Não pago, eu abro espaço fiscal imediatamente. Lógico, as outras atitudes ou ações, elas não dão caixa imediato. Essa é uma questão do problema. Então, qualquer solução apresentada hoje vai levar tempo. E tempo que não se tem por causa das eleições e por causa dessa urgência e necessidade da população que precisa dos R$400. Então, de fato, o que eu tenho hoje? Eu teria uma reforma tributária lá do imposto de renda que não vai mandar. Ou seja, não vai dar o espaço fiscal, o resultado fiscal. E os precatórios que vieram mais altos, a conta veio mais alta agora, mas o espaço fiscal que o governo quer não é só o a mais que tem que pagar. Ele quer o a mais e o a menos. Eles querem abrir um espaço de quase 100 bi, sendo que o a mais que teve que pagar nesse ano aqui era por volta de 40 bi. Edson? O deputado, o senhor falou de eleições, o ano que vem a gente tem eleições majoritárias, né? Como é que o senhor imagina que vai ser essa abordagem para o eleitor, principalmente para tornar isso mais mastigável? Né? Como o senhor fala, as pessoas têm dificuldade mesmo de saber o que é PEC, o que é precatório. Agora, para que a pessoa entenda qual é a sua proposta, para que a pessoa acredite no senhor, no seu projeto e vote no senhor para representá-la bem em Brasília, como é que vai esmiuçar isso? Como é que vai explicar isso para a população, deputado? É uma boa pergunta, Edson, porque tem hora que a gente não tem que também querer ser tão didático de um assunto que é complicado. Mas a verdade é o seguinte, precatórias são dívidas, o governo deve. Você, quando deve para o governo, é o que eu falei até no meu vídeo, você vai para a dívida ativa da União, você pede a CND, você tem contas bloqueadas, você tem o diabo, o Estado faz de tudo para receber o dele. Agora, quando você tem que receber o governo emite um precatório que se arrasta durante anos e na hora de pagar ele cria uma PEC, que é uma emenda constitucional, para poder mudar as regras do pagamento do jogo, jogar para frente e até impedir que se emita mais precatórios. Ou seja, a legalidade, a lei é para todos, não é só para um. Isso é uma forma de você explicar para a população o que está acontecendo. Óbvio que a população ela tem necessidades muito mais imediatas. Nós não temos dúvidas sobre isso. Poxa, eu preciso botar arroz e feijão aqui, mistura no meu prato, eu preciso comer. Agora, tem duas coisas, Edson, que eu sempre falo, eu sou engenheiro. A gente tem que atacar a causa e a consequência das questões. A pobreza tem uma consequência. As pessoas precisam de uma rede de proteção imediata. Ok, vamos lá. Bolsa Família, Auxílio Brasil, o que seja. Mas nós temos que começar a trabalhar na outra ponta. Parar de tirar ou multiplicar essas pessoas ou tentar gerar emprego para que as pessoas tenham a inclusão social produtiva, aquela que para de pé, que se sustenta. É a minha grande luta. Quando eu falo em reforma tributária, quando eu falo em desburocratização, não é que eu estou falando para a empresa. Estou falando de um ambiente de geração de empregos, de negócios, onde a gente multiplica e faz um ciclo virtuoso de crescimento. Falo muito isso. Programas sociais são necessários, mas eles não aumentam a autoestima. As pessoas têm autoestima e brio e se sentem realizadas quando elas estão produzindo, tendo emprego. E o que o Brasil não faz é gerar emprego. É muita gente subempregada e a pandemia expôs isso de forma muito intensa. Agora, deputado, o Novo, ele surgiu aí nas últimas eleições como o próprio nome já trazia isso, algo novo, né? A proposta do Novo, de um Estado menor, com várias ideias de não utilizar do Estado, mesmo os políticos. Só que durante os 4 anos, o Novo acabou se desgastando, o próprio presidente do Novo, que era do Novo, deu internamente houve uma crise, ele acabou abrindo mão da candidatura à presidência da República. Agora vocês definiram que vai ser o Felipe Dávila, o candidato a presidente da República, aqui por São Paulo vai ser ao governo Vinícius Poit. O que tem o Novo para poder apresentar para esse eleitor? Porque a impressão que eu tenho é que o Novo ele não conseguiu sustentar aquilo que ele se propôs
de ser um partido diferenciado, de lutar por um Estado menor, e houve aí os próprios deputados que foram eleitos, alguns ficaram bolsonaristas, outros se afastaram do bolsonarismo, e eu pergunto se o senhor é bolsonarista, o que temos hoje do novo, qual que é o novo hoje? Rose, eu diria que nunca teve bolsonarista dentro do Partido Novo. Tinha um grupo que era muito amoedo e um outro grupo que sempre foi baseado muito em valores. O Partido Novo sempre foi baseado em valores. Valores não decepcionam. Você escolhe o valor e vai atrás. Ou seja, liberdade com responsabilidade, a gente como agente de mudança, nós como cidadão, como gerador de riqueza, o livre mercado, tem esses valores nossos. Nós não perdemos nada disso. Todas as nossas votações em Brasília foram muito coerentes. De fato, teve um conflito interno, uma disputa para poder lançar um candidato a presidente da República. O João Moedo se propôs, apareceu outro candidato, aí ele não gostou e se desentendeu. E nós entendemos que tínhamos que ter alguém para pacificar o partido. O partido precisava de um líder. Nós não queremos mito, nós não queremos salvador da pátria, a gente quer um líder. Ou alguns líderes. E que tem que ser essas figuras públicas, mas que tenha diálogo, que sejam propositivos, né, que façam propostas. Eu falo que o próximo presidente da República não tem que ficar falando mal dos outros. Você tem que falar bem dele, o que ele sabe fazer, o que ele pode apresentar. Tem que ser uma pessoa pacificadora. O Brasil precisa de paz. Esses conflitos cansam. As pessoas ficam tensas. As pessoas acabam perdendo muita energia com coisas que são improdutivas. E nós temos que focar nessa questão de gerar emprego, trabalho, inclusão social produtiva, que eu insisto muito nesse assunto, porque acho que é importante. É o complemento da educação. A educação é muito importante, é fundamental, mas ela não é suficiente. Nós precisamos ter esse outro complemento para as pessoas poderem desenvolver a sua capacidade e todo o seu talento. O novo tem que saber comunicar dessa forma. Porque quando a gente fala em reforma tributária, de novo que eu falo, é um negócio complexo, abstrato, ninguém entende. O consumidor não entende do que eu estou falando, mas ele não percebe que eu estou falando, na verdade, de uma questão social que é gerar emprego, que as empresas serem competitivas e poderem ter um círculo virtuoso. Basicamente é isso. O partido agora está pacificado, Rose. Nós tivemos, inclusive, um encontro ontem, aqui em Campinas. Foi um encontro muito bacana, o primeiro encontro nacional. Nem foi nacional, na verdade foi regional, mas vieram várias cidades aqui do interior do estado de São Paulo. Pudemos ter uma conversa boa, sem intrigas, sem divisões. É uma pacificação muito gostosa, assim, levanta o clima. De fato, acho que aquelas disputas internas, e ainda é engraçado, até os outros partidos olharam para a gente e falaram, nossa, mas por que vocês conseguem se destruir por conta própria? Não precisa nem de oposição. E a gente falou, nós precisamos pacificar. Ainda bem que agora estamos num belíssimo caminho. Luiz Felipe Dávila é um gentleman, é uma pessoa de cultura muito grande, e uma pessoa que está liderando esse grupo. O Eduardo Ribeiro, nosso presidente, também entendeu isso claramente e agora entendemos que o caminho está feito para reconstruir. Tem perdas, dores do crescimento, alguns erros cometidos, mas agora temos que avançar para poder fazer isso e mostrar, como você mesmo disse, como é que o novo não tem esse ar elitista, que ele consiga ser muito mais acessível e mostrando os valores que são importantes para o crescimento do Brasil. Deputado, agora, pode falar, Edson. Eu tenho duas perguntas fáceis para o senhor, deputado. A primeira delas, eu tenho um amigo que me lançou no rádio, se chama Valdenei Amorim, e ele disse assim que a gente precisa falar em letra de forma, para as pessoas entenderem. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é se o novo fala em letra de forma. E a segunda, o novo é a terceira via sozinho ou ele vai ter que compor com alguém? Boa, Edson. Naturalmente, nós temos que compor com alguém, e esse é outro processo de aprendizado do Partido Novo, que no começo ele não queria se misturar, nós vamos conversar, né? Então aprender a fazer política, não podemos ficar sempre no idealismo que não dá. Agora, óbvio que nós temos que nos unir com pessoas que têm valores alinhados com os nossos, né? Acho que é minimamente isso, tá certo? Mas algumas exigências, eu acho que nós não podemos ficar impondo em outros partidos, cada um tem o seu DNA, né? Na questão como é que você comentou do Valdenei Amorim, que ele tinha comentado mesmo? Ele disse assim que a gente tem que falar em letra de forma para as pessoas entenderem. Letra de forma, didático, tem que desenhar mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. Quanto mais didático nós formos, e lembre-se, quem que manda na comunicação, Rose e Edson, é o receptor. A gente pode estar falando nós três aqui, se o sinal tiver caído ou se ninguém estiver querendo escutar a nossa conversa, nós não comunicamos.
Então a gente tem que entender quem é o receptor e falar na linguagem do receptor, em letra de forma. Agora, já que a gente está falando de comunicação, nós estamos vivendo e vivemos nas últimas eleições uma nova forma de comunicação, que foi a história das fake news, em que parte da destruição da reputação dos candidatos eram feitas por essas máquinas de notícias falsas. E vamos viver novamente isso no ano que vem. Deputado, como que o senhor vê essa história das fake news? Eu sei que eu já estudei um pouquinho por conta da comunicação, e nós estamos vivendo a era da pós-verdade, e aí a pessoa acaba recebendo e ela acredita naquilo que ela está recebendo, porque aquilo tem a ver com aquilo que ela acredita. Então, mesmo ela sabendo que aquilo é verdade, pode chegar alguém e falar, olha, isso é mentira, ela vai continuar acreditando naquilo, porque aquilo tem a ver, confirma aquilo que ela quer ouvir. Como lidar com essa máquina de destruição de reputação, de mentiras, e para poder fazer uma comunicação correta com esse eleitor? Porque eu fico imaginando, o ano que vem nós temos hoje 2 candidatos, que é o Bolsonaro e o Lula, e são esses candidatos que devem rivalizar. Se não tiver uma terceira via que vai atender aquele eleitor que não é nem Lula nem Bolsonaro, a tendência da gente ter uma polarização entre esses dois é muito grande, né? Hoje, de acordo com as pesquisas. Como construir uma terceira via? Porque eu ainda acho que o Felipe Dávila não fala, não tem musculatura política, ele tem sim um conteúdo intelectual muito grande, mas ele não tem musculatura política para ser essa terceira via. Como que o senhor está vendo essa construção dessa terceira via para que o país não fique nas mãos nem do Lula e nem do Bolsonaro? Rose, eu entendo o seguinte, né? Eu não vou botar a figura de uma pessoa, personalizar. Eu entendo de novo que essa terceira via, ela tem que ser uma pessoa, de novo, propositiva, pacificadora, que defenda a democracia, que não queira fazer loucuras, que não seja radicalismo, uma pessoa que começa a dar proposta para o Brasil e pare de falar mal dos outros, né? E quem fala mal dos outros fala mal de você também, e aí você sabe que é ruim. O que acontece? Nos 2 extremos, nós temos um extremo Lula, que foi muito competente com o Lulinha Paz e Amor, porque quando ele não era Paz e Amor, que ele falou que ia desapropriar todo mundo, que ele ia fazer a revolução socialista no Brasil, ele não era eleito nem a pau, tá certo? Aí Paz e Amor começou a botar umas roupas de gente bacana, ficou deslumbrado com o poder e tudo mais, foi eleito. Mas vão lembrar que sempre foi eleito no segundo turno, nunca levou no primeiro turno. Quem levou foi Fernando Henrique Cardoso. E é a figura do Fernando Henrique Cardoso que eu acho que o Brasil prefere, que é uma pessoa que consegue falar com a esquerda, consegue falar com o centrão, consegue falar com parte da direita, fez privatizações, mas tinha esse jeito mais diplomático de ser. Que muita gente fala que é picolé de chuchu em cima do muro e tal. Nós precisamos ter uma pessoa que intelectualmente não nos envergonhe mais, porque a gente tem passado vergonha com os últimos presidentes da República, tá certo? Principalmente no ambiente mundial, né? Muitos, inclusive, vamos dizer, quase que estelionatários intelectuais, né, lá fora. E, por outro lado, o Jair Bolsonaro, que também, se ficar radicalizado nesse extremo aqui, eu acho que tem pouca chance. Ele teria que também pacificar, falar mais baixo, mas eu acho que ele não se aguenta. Acho que ele vai estar sempre explodindo uma hora e querendo resolver as coisas no grito, sei lá, na força, num jeito que... Então, eu acho que esse meio acontece. Bom, eu vou falar assim, o Luiz Felipe Dávila, eu acho que é um candidato que está colocado, vamos ter o Moro, o Podemos vai colocar, vamos ter o PSDB que vai decidir entre Dória e Eduardo Leite, vai ter o Rodrigo Pacheco, o Simone Tebet, vai ter as figuras. Vamos ver o que vinga. Até mesmo porque aquela coisa de ter que lançar o candidato um ano antes, para ficar musculoso, bem forte, para chegar na hora, isso cai por terra com todas essas redes sociais e todo esse acesso que a gente tem de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de toda sorte de comunicação que se complementa à televisão, ao rádio, quase nada mais de jornal, mas assim, tudo isso é um complemento que acaba acontecendo, é muito importante. Então, mesmo que apareça uma pessoa no ano que vem e que, puxa vida, e de repente é esse, as coisas se convergem. Eu trabalho e acredito numa terceira via. As pessoas falam, mas você é muito inocente, isso aqui. Meu amigo, eu sou empresário. O empresário acredita. Se você não acredita, você não realiza nada.
eu tenho capacidade de abstração. E eu acho que a gente merece coisa melhor. Lembrando que o Lula, se vier, e o pessoal achar que está vingando mesmo, eles vão pegar todo o pacote de histórico dele e vão jogar no ventilador. Porque tem coisa demais aí para ser recontada e ser relembrada. Então, a gente entende que a rejeição do Lula, ela está baixinha lá, meio latente lá, porque ele não é uma ameaça ainda. A hora que se tornar uma ameaça de fato, a turma vai levantar tudo e jogar petrolão, mensalão, coisa em Cuba, e todos os desvios, e todos os negócios. Aí vão falar que era o pessoal do Ministério Público que queria pegar ele, vai ter aquela conversa toda. Eu acho coisa, que nós temos que acreditar. Tá, deputado, agora chegando aí na nossa reta final da nossa conversa, nós estamos entrevistando o deputado federal Alexis Fontaine. Depois desses 3 anos e tanto aí na frente como mandatário, né, de deputado federal, qual é o maior problema do país, na sua avaliação? O maior problema do Brasil são as oligarquias que são donas do Brasil. É o Centrão. O Centrão que define quem que é o ministro do STF, é o Centrão que define quem vai ser o ministro, é o Centrão que passa ou não passa as votações, é o Centrão. Essa oligarquia política que se perpetua e vai de gerações em gerações, que é quase uma coisa hereditária, quase que uma questão Brasil-colônia, e que continua com um projeto muito pessoal e não um projeto de Estado. Nós precisamos ter governadores ou pessoas que governam o Brasil com visão de Estado. Instituições fortes, enxutas, eficazes, mas que não tenham motivados por interesses pessoais. Está faltando estadistas no Brasil. Tá certo. Olha, eu quero agradecer, deputado, a entrevista. O microfone da Rádio Bandeirantes está aberto para o senhor. Quando o senhor quiser voltar, é só mandar um zap e a gente marca uma entrevista aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado, Rose. Obrigado, Edson. Obrigado. Obrigado aos ouvintes da Bandeirantes. Bom dia. Bom, gente, que coisa, hein?